Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Rua da Margem. Histórias, cenários e personagens de Porto Alegre. Com Paulo César Teixeira. Tá no ar mais um episódio do podcast do Rua da Margem. E hoje a gente vai falar sobre gente da noite. Tem um cara que é muito gente e é muito da noite, é o Márcio Barbosa, o Barbosinha. Querido, prazer te receber aqui no podcast do Rua da Margem. E vamos contar a tua história aqui, que deve ter coisas assim impressionantes, né? Que o público desconhece. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Foguinho. Fiquei muito feliz de ter recebido o convite de participar. Pois é, né? Essa história da noite aí, na minha vida, foi uma coisa que meio que acontecendo meio que ao natural, assim, né? Até porque eu não venho de uma família de músicos, né? Apesar da minha família ser muito musical, assim, não tem ninguém que eu saiba pra trás, assim, que tenha tido uma relação profissional com a música, assim. Eu enfrentei um pouco de dificuldade no início, assim, até eu mesmo aceitar que essa condição de músico, né? Tu é de Alegrete, né? Sou alegretense. Mas embora não tenha essa tradição, digamos assim, estritamente musical, a tua família tem uma coisa de boemia, né? Muito, muito. E daí que vem a música. E a música vem junto, né? Vem junto. Primos que tocavam, assim, de brincadeira. Na minha casa, meu pai era um cara muito boêmio, né? E a minha mãe cantava muito bem também. Ah, então. Como era o nome do teu pai? Meu pai era Jorge Barbosa, funcionário público, trabalhando na CE. E lá em Alegrete. Lá em Alegrete. Uhum. E a minha mãe, Maria Helena. Minha mãe é alegretense e o pai porto-alegrense, né? O pai, Zona Leste. O pai era Partenon. Uhum. O pai nasceu aqui em 1935. E se conheceram aqui ou lá? Se conheceram lá. E ele foi numa implantação de uma hidrelétrica lá, um negócio assim que estavam fazendo, e ele foi... A serviço. Uhum. e ficou e nunca mais quis sair de Alegrete. Virou o mais alegretense de todos, virou ele lá, né? E ela tinha essa coisa de cantar, gostava de cantar, embora não fosse nada profissional, não profissionalmente na música. Minha mãe era envolvida com religião afro, minha mãe era umbandista, né? Legal. Então as religiões, elas desenvolvem muito essa coisa do canto, dos pontos e tudo, né? E muito, gostava muito de samba, né? Ela fã de Clara Nunes, de Bete Carvalho, eu via muito isso. Mas ela cantava em casa? Cantava em casa. Cantava em casa. Assim, cotidianamente. A minha mãe, doente, já no último Natal que nós passamos juntos, ela já estava com uma grande dificuldade de saúde, assim. Eu tenho uns vídeos até ela cantando Clara Nunes comigo e alguns pontos de umbanda, assim. Já com bastante dificuldade, assim, já e... Sim, mas a música criando momentos especiais, ainda mesmo numa adversidade, né? Isso aí eu tenho guardado com muito carinho, isso. Mas ela nunca cantou profissionalmente? Não. Nunca. Ela sempre cantou em casa. E sabiam. O pai e a mãe sabiam muitas letras de música, né? O que eles gostavam? Qual era o repertório deles? O pai era Nelson Gonçalves. Serestas. Os sambas, eles... Tu vê, né? A gente não ouve os velhos, né, cara? Se eu tivesse ouvido os velhos, já tinha ido direto pra essa linha, assim. Eu ainda dei uma... Tinha bebido na fonte. Eu ainda dei uma passada por outros estilos, assim, antes, assim, né? Chegou por outras vias. Eu comecei a tocar quando na minha pré-adolescência, assim, bem novo, né? Tipo, com 10 anos eu já tinha violão, já tocava algumas músicas. É mesmo? Ah, que legal. Bem cedo. Influenciado pela música nativista. Pois eu ia falar, porque na região ali da fronteira é muito forte, né? A música regionalista e tal, a influência né, argentina. Influência, isso.
A gente tem essa Uruguai, musicalidade gaúcha ali, né? Do chamamé, da chacareira, da milonga. E isso te pegava de algum modo? E ainda tem uma relação com alguma coisa da música regional, assim, sabe? Principalmente essa que é mais abrangente, que é do Pampa ali, gaúcho ali, que não é só rio-grandense, né? Que tem a Argentina, o Uruguai envolvido. A gente tem uma cultura bonita, né? De música latino-americana, né? O que tu gostava dessa linha? Cara, assim, ó, eu acompanhei muito os festivais, né? Foi quando eu comecei Califórnia, da canção. Quando eu comecei a me interessar pela música, tava em evidência os festivais, né? Então eu acompanhei aquela safra de grandes cantores que teve logo no princípio, César Passarinho, como é que é o cantor do Sabe Mosca? Eu sempre esqueço o nome dele. Bom, enfim, Leopoldo Racier, né? E tantos outros, assim, Zé Cláudio Machado. Então eu vi, e da música latina, Mercedes Sosa. Mas quando tu começou a tocar, né, nos teus 10, 11 anos de idade, né, que música que tu tocava? Cara, uma das primeiras músicas que eu comecei que eu toquei no violão, assim, que eu consegui tocar ela com a troca, fazendo tudo direitinho, inteira, assim, foi Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores. Geraldo Vandré, porque escolhi ela pela simplicidade que ela tinha de poucos acordes, assim, né? E aí foi indo assim. E no início eu escolhi as músicas pela facilidade mesmo, pela limitação. Claro. Eu escolhi o caminho mais simples, né? Porque eu não tive um professor, assim, eu lembro ensinasse violão. Eu lembro que eu afinava o meu violão e levava o meu primo afinar o violão pra mim. Ah, é? Na época não tinha esse recurso do afinador. O afinador era o primo. O afinador era o primo. Eu ia na casa e o primo afinava. Porque ele já tocava, ele tinha mais familiaridade com o instrumento. Tocavam bem meus primos, eles eram bons músicos, assim. Só nunca desenvolveram como profissão, assim, né? E aí eu fui indo por aí. Mas não tem uma história que quando tu tocou em algum bar, essa mesma canção, que é... Pra não dizer que não falei das flores, né? Que é o caminhando e cantando, popular caminhando e cantando. Deu algum tipo de rolo? Deu um tipo de incomodação ali? Alegrete é uma cidade muito cheia de quartéis, né? Fronteira, então tem região militarizada, né? Então tem um monte de gente que vem de fora. Né? E aí o primeiro lugar que me chamou pra tocar, onde surgiu a possibilidade de eu trabalhar com música, né? Como músico, né? Era um lugar que chamava Opção, o nome do lugar, né? E eu fazia a abertura dos músicos que iam tocar na noite, assim. Eu fazia uma espécie de um happy hour, assim, chegava antes e tocava, né? E era um barzinho? Era o bar do momento. O bar da bar do interior, né? Onde acontecem as coisas, assim. E aí geralmente os cidades do interior concentram, as coisas são concentradas mais, né? Em certos lugares. E era o bar da moda. É, né? O bar do momento. E eu lembro que eu toquei essa música e os milicos me chamaram na mesa deles. Aonde chamaram? Na mesa deles. E eu fui. Os caras me elogiaram. Eles estavam no bar? Eles estavam no bar. Tinha um grupo um grupo fardado ali na... Não, eles não estavam fardados. Eles eram tenentes do exército, assim, um grupo de jovens militares. E aí eles tentaram me convencer a não tocar mais a música, que era um equívoco, que essa música era um erro. Certo. Isso que época é? Isso já... Anos 80? Já anos 80. Anos 80, final dos anos 80, assim, acho. Segunda metade dos anos 80. Tu vê, já é um período de abertura política. Bastante abertura, começa no final dos 70, né? Já digamos assim, já é um período de declínio, né? Já praticamente extinto o regime militar, mas mesmo assim, lá ainda tinha uma... E tu não ficou com medo, não? Nem um pouco, cara, nada, imagina. Mas eu fiquei me sentindo um pouco estranho, assim, porque uma música consagrada, uma música que eu gostava e todo mundo cantava junto, né? Sim. Aí tu recebe uma... Porque essa música na verdade, é do final dos anos 60, né? Dos festivais. Acho que é de 67, a época dos festivais. 68. Mas ela tem ela ressurge, né? Numa gravação da Simone, né? Em meados dos anos 80, né? Já justamente por causa da abertura política, né? Então, certamente, tu estava cantando ali, as pessoas já conheciam a música muito mais em função dessa segunda versão da Simone, né? Mas pra ver como tem, né? Sempre existiu, né?
uma repulsa pela liberdade, assim, dessa linha mais conservadora, assim, né? E a tua família também era conservadora? Meu pai era um sindicalista. Meu pai era um sindicalista brisolista. Brisolista raiz. O pai teve que queimar fotos com o Brizola na época que mais difícil da mais ditadura, difícil. né? Pra não se comprometer e tal. Pessoas queimaram livros. No período que eu nasci, mais ou menos. Quando eu nasci lá por 65, 66, por aí. Tu não te lembra quando tu nasceu? Tu é 65, 66? Não. Eu nasci em 67, mas um pouquinho antes Um pouquinho antes que era mais... Sim, aquela época. Teve vizinhos, amigos que tiveram a casa invadida em Alegrete lá. Deve ter sido 68, que é a época do AI-5. Isso. Né? E aí a gente tinha essa... O pai era um batalhador, né? Um sindicalista. Combativo. O pai morreu conselheiro do sindicato, da associação da CE, né? Os funcionários da Ele ainda CE. tinha uma atividade, assim, dentro do sindicato, delegado. Eles davam aqueles títulos, assim, para manter o cara ativo, envolvido. Ele vinha bastante a Porto Alegre ainda. Meu pai faleceu há 5 anos atrás, né? E a minha mãe há 2, assim. Eu tenho uma... É recente ainda. É bem recente, bem recente. Até isso me desvinculou um pouco do Alegrete, assim, eu ia mais Alegrete em função deles, né? Em função dos velhos, né? E aí agora tenho 2 irmãos em Alegrete lá. De vez em quando eu vou por lá pra dar uma olhada neles lá, mas não consigo ficar muito lá, porque o meu trabalho é aqui mesmo, né? Eu tô já... Mas aí tu quando tu começou a deslanchar mais na música, né? Deve ter sido mais na adolescência e tal. Aí já foi direto o samba, porque a tua predileção, né? O teu repertório é basicamente de música popular brasileira, samba, né? Sim. Eu, na verdade, lá em Alegrete, muito guri, eu participei da escola de samba, né? Eu já tinha uma ligação com samba forte, assim, do carnaval. Do carnaval, é. Uhum. E aí... eu vim pra cá, ainda fiquei trabalhando com algumas coisas meio pop, assim, mais... Quando é que tu veio pra Porto Alegre? Eu vim pra Porto Alegre em 1986. Eu vim... 20 anos. Bem jovem, tinha 19 para 20 anos de idade. E aí fui mudando, assim, um pouco, né, a linha do repertório, né? Quando eu cheguei aqui, assim, eu tive uma recaída com o Alegrete, né? Uma recaída? Eu tive uma recaída. Eu tive uma certa dificuldade em me manter em Porto Alegre na primeira investida. Sim, não foi de primeira que tu se transferiu. Eu fiquei de 86 a 89 e depois eu voltei em 93 pra cá. Porque às vezes acontece isso, né? Na primeira tentativa que as coisas já se encaminham. Mas na segunda vez, quando eu vim um pouco mais decidido. Preparado, já mais com a linha definida do que eu queria fazer, de linha de musical, de trabalho, assim, né? E aí já consegui me estabelecer melhor, assim, e aí eu devo a minha permanência até agora em Porto Alegre totalmente pela música, né? Pela música. A grande maioria dos amigos que eu tenho vem através da música. Hoje eu tenho uma atividade bem... Eu gostaria de ter um volume maior, assim, mas eu acho que eu tenho um volume de trabalho bem interessante, assim, né? Que eu venho tentando desenvolver e melhorar, né? Trabalho com bons músicos sempre também, né? Eu tenho a sorte de ter passado... Cruzado o caminho, né? Cruzado o caminho com vários músicos de boa qualidade, né? Gente de formação, gente que estuda e a desenvolver a linguagem mesmo, né? Essa cruzada que eu tive com o choro, por exemplo, foi uma coisa que me deu muito autonomia, assim, de instrumental, né? Porque o choro é uma linha de música que valoriza bastante a parte instrumental. O instrumental, né? Então, isso vem... E a vivência com uma série de músicos bons que tem, né? Mas assim, depois desse episódio, né, do bar, que tava lá, o pessoal que pediu pra tu não tocar mais o Geraldo Vandré, tu continuou a carreira musical em Alegrete antes? Continuei tocando o Geraldo Vandré. Continuou tocando, não aceitou a sugestão. Tu tocasse também no outro lado da fronteira, no Uruguai, barzinho, nenhuma coisa assim? Sim, já... na verdade, a gente tocou em
em Rivera. A gente tinha uma ligação forte, tudo muito, muito, muito perto na fronteira ali, né? Se confundem. A gente ia. Mas quando eu toquei em Rivera, eu já não estava mais em Alegrete, eu já estava em Porto Alegre. Eu tinha uns amigos uruguaios que eu conheci, o Ricardo Sinheris, Leonardo Canabarro, o pessoal de Rivera, e eles fizeram uma ponte pra gente ir tocar lá. A gente foi tocar. Foi com um trio daqui. Mas foi uma apresentação única, não foi? A gente tocou num lugar chamado Porão. Um barzinho, assim. Um barzinho noturno. A gente foi com um trio, uma vez que a gente ia tocar em Alegrete, num lugar que era um lugar que era do Aldo, que vocês conhecem aqui. O Aldo Quevedo? Do Aldo Quevedo. Um grande abraço pra ele. A gente ia tocar no Excalibur em Alegrete, lá, o Aldo Quevedo. O Aldo de Alegrete também? O Aldo de Alegrete, cara. O Aldo tinha um bar que se chamava Excalibur, a gente tava indo pra Alegrete tocar e a gente arrumou esse lugar pra tocar no Uruguai, né? Ah, que legal. E aí, mas aí tu veio pra Porto Alegre definitivamente no começo dos anos 90, né? Exato. E aí tu já começa a investir na carreira de músico? Como é que... Já cheguei pra trabalhar com música aqui direto, assim. Eu trabalhava com um amigo que fazia produção de áudio, aí a gente conseguiu produzir um materialzinho gravado, assim, em fita cassete, né? Fita cassete. A gente gravou em fita cassete. E... Esse é pré-CD, né? Sim. Não, já tinha CD, mas eu tava terminando a época da fita cassete. E aí já tava terminando isso, né? Eu lembro do final, assim. Aí a gente gravou e através desse material a gente conseguiu plantar em vários lugares, assim, né? Passava nos bares, deixava uma fita. Passava nos bares. Eu sempre tive a sorte também de ter amigos que indicavam, assim, né? Eu lembro que... Quais os bares da época que tu... Quando eu cheguei de volta aqui, eu toquei num lugar chamado Predileto. Isso era na Cidade Baixa? Ou... Isso era na Mariante. Na Mariante, quase com a Mostardeiro, lá em cima. Lá. Toquei num lugar também chamado Café do Prado. Café do Prado, cara. Café do Prado. Eu dei um pé quente com o Café do Prado, que eles ainda não tinham o projeto de música, já tinha o café. E um amigo, Lecão, que era amigo do dono do bar, indicou pra gente tocar lá. E o cara gostou da gente e deu o estouro do bar e a gente tava lá quando deu. Mas era uma banda? Era tu com acompanhado por outros músicos? A gente tinha um trio, que era o Sandro Castellano, um baixista de Uruguaiana, muito bom baixista. O Ed Castellano de bateria, que era o irmão dele, e eu de violão. E o Pedro Cavalli de guitarra. A gente trabalhou uns 4, 5 anos juntos. Na noite de Porto Alegre. Que era uma banda. Nessa época a gente tocava algumas coisas meio... Não era tão samba, assim. A gente tocava umas coisas, uns rapa, uns negócios assim também, né? Sim, que foi da música pop que fazia sucesso. Na época, no momento. Uhum. A gente fazia também umas temporadinhas na praia. Ah, no verão ia... Quais praias que... Atlântida, Bar do Arão. A gente tocou um veraneio... 2 veraneios a gente trabalhou com eles lá, em Atlântida. Sim, se abriam oportunidades de trabalho, né? Sim, tem uma ligação forte, litoral, né? Muita gente daqui tem casa lá, então a gente trabalhou bastante na praia. E aí tu se encaminhou para essa coisa da música da noite, né? Como é? Tu gosta de tocar à noite? Obviamente que gosta, né? Porque tu faz isso há tanto tempo, né? Mas como é que tu lida com isso? Porque muitos músicos falam, não, mas a gente toca no bar, a pessoa tá conversando e não sei o quê, não tô não prestando atenção. Isso pra ti tu já tira de letra, isso? Eu já fui mais incomodado com essa questão, assim, né? Porque nem sempre o público é o mais educado, né? Que deveria ser, né? Hoje eu já lido com isso com um pouco mais de tranquilidade, assim, até porque eu sei que tem coisas que não vão mudar de uma hora pra outra, assim. É muito bom tu tocar num lugar onde todo mundo presta atenção no teu trabalho, né? E tu sente muito mais prazer de tocar, né? Quando tem claro, um feedback, assim, um retorno, né? Mas também, por outro lado, também a gente sabe que na noite, dependendo do lugar que tu vai trabalhar, as pessoas que estão ali, elas não estão exclusivamente para assistir o teu trabalho, elas estão ali por vários motivos, né? O aniversário, não sei. Então, às vezes tu... Ou pra simplesmente desopilar, se divertir, né? E a música acaba sendo uma parte disso só, né? Então, eu meio que não... E a gente tem lugar... Isso aí varia muito de lugar para lugar, né? Tu diz de bar pra da condução de
quem comanda o espaço. essa história da música, né? Tem lugares que a música é mais valorizada, né? Por exemplo? Vamos ver, é difícil de dizer aqui em Porto Alegre algum que tenha. A gente tocou no Yaya Bistrô, por exemplo, que é um lugar, a gente foi tocar uns anos atrás no Dia Nacional do Choro e foi como se fosse um espetáculo de teatro, assim, entendeu? Onde fica o lugar? O Yaya Bistrô fica na Zona Sul, próximo do Passeio ali. Sim. É uma daquelas ruas das travessas da Venceslau ali, sabe? Que vai em direção da ao Daniela Guaíba, Craide, E assim, eu acho que vai muito da condução, Sim, né? porque alguns espaços eles ganham uma marca, né, associada à música, né? Então as pessoas já vão ali porque sabem que vai ter um show bacana e tal. Tem esse espaço que é do CPL, o 373 ali também, que as pessoas vão lá pra ouvir, né, a música, os caras sentam pra curtir a música. Sim. Cara. Tem um baita palco ali também, né? Tem lugares que eu acho que é da condução, sabe? De quem gerencia o lugar, de quem administra o lugar, assim, já um pouco de dar um trato mesmo, né? Porque é tão legal tu ver, né? Às vezes agora mesmo eu fui, e sobretudo os músicos que são teus companheiros, teus amigos, assim, né? Agora eu tive a oportunidade de assistir 2 trabalhos de 2 amigos. A banda Calote, no Renascença, junto com a orquestra da prefeitura. Um trabalho impecável, assim, né? De arranjo, de tudo, perfeito, assim, um trabalho bonito. Qual orquestra da prefeitura? A da prefeitura, a orquestra da prefeitura, acompanhando a banda Calote. E um trabalho autoral, né? De uma gurizada daqui, tu vê isso no palco com tratamento, com um público, é bonito, né? E eu vi isso na quarta-feira e na quinta seguinte eu vi o Rafael 16, no Teatro do Sinduscom. Sim. Que também, o Sinduscom tem um projeto lá que é Samba é Meu Dom, o nome do projeto, que eles, a última quinta-feira de cada mês, tem um músico convidado com um regional que eles já têm lá ensaiado, assim, né? Os músicos já que fazem parte. Então, tem um arranjador que é o Elias Barbosa, que é um bandolinista, que tu deve conhecer o Elias. Toca pelo Parangolé ali, com o pessoal do choro. Claro. Bandolinista. O Elias faz o arranjo, né? O arranjador, e aí tem cabelinho de cavaco, a Taia de pandeiro, ou o Michael, o Rafa 16 de cavaco. Então, essa valorização ou revalorização da música brasileira mais tradicional, né? É uma coisa que vem do início do século XXI, né? No início da década de 2000 ali, porque houve em alguns lugares, na Lapa, no Rio de Janeiro, e na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre, né? E isso de lá para cá não arrefeceu, né? Não diminuiu, continua ainda tendo espaço, né? Para os músicos que fazem. Apesar de a gente não ter na grande maioria dos lugares, a gente não ter uma condição ideal, assim, né? Tu diz de trabalho, às vezes, tecnicamente, às vezes a gente tem que fazer alguns esforços. Estrutura, né? De ter que levar algum reforço de equipamento, na maioria das vezes, de tudo. Apesar disso, eu acho que se tu vai atrás, eu de um tempo pra cá, assim, eu resolvi parar de reclamar, e aceitar como é as mesmo. Condições tais como se apresentam. E vamos fazer o trabalho, vamos lá. Ou então não faz, né? Tem esse direito de não fazer também, se não serve, entendeu? Mas uma vez que tu resolve fazer, tem que ir fazer. Procurar fazer da melhor maneira possível, né? A gente já conhece a realidade, né, Fogo? A gente, quem trabalha... Se eu estivesse trabalhando num país que tivesse um pouco mais de seriedade e respeito pela arte, eu já estava aposentado pela música. Pelos artistas, né? É verdade. Então, eu parei de reclamar, porque no fim tu acaba estragando aquela coisa dessa... Sim, vem uma amargura, né? Que acaba atrapalhando o exercício, né? Da arte, né? E a revolução não vai acontecer num piscar de olhos, assim, né? Ela vai ser uma coisa que vai mudar gradativamente. Uma formação de público, né? Uma qualificação cultural, geral, cultural, né? De educação. Todo um processo, né? Tal. Mas, de qualquer modo, para esse estilo de música, existe muito espaço, né? Na noite. Né? Para música brasileira, samba hoje. Samba. Até o próprio choro já está conquistando também alguns espaços também que não haviam antes, né? Eu acho que a música brasileira vive um bom momento, assim, de renovação, de jovens e novos talentos, e até impressionante, né? Tu vê, assim, a gurizada
molecada nova mesmo, tocando e porque tem uma se coisa, né? empenhando em aprender os instrumentos e tal. Muito. Eu não falei um músico que é importante aqui em Porto Alegre nessa questão do resgate da música genuinamente brasileira, que é o Matias Pinto, né? Sim. Que faz o trabalho da oficina de choro e que é o curador desse projeto também lá que eu falei antes, do Sinduscom lá, que o Rafa fez. Tu fizeste um trabalho com ele também, né? Ele produziu uma gravação tua? Eu gravei uma música do Matias. Que se chama Eu Vivo na Boemia. Eu vivo... coincidência total, né? Matias me disse, ela tem uma música que é a tua cara. Eu vivo na boemia, pode até parecer ruim, é que a noite tem vida e eu gosto de viver assim. É isso aí. Pode ser que em alguma esquina eu encontre a resposta que fugiu de mim. Eu vivo na boemia assim. Isso é quase uma declaração de culpa, né? Eu gravei essa música, sentido, quem arranjou a música... A letra é dele, do Matias. A letra e música do Matias. E quem arranjou e produziu a gravação foi o Paulinho Fagundes. Paulinho Fagundes, né? É melhor dizendo, é quase um documento de identidade, né? Não é uma declaração, é um documento de identidade essa música eu fiz numa edição do Sinduscom lá, né? Minha mãe era viva ainda e veio de Alegrete. Olha só. O pai já tinha falecido e ela veio. Ela foi lá, acho que foi um pouquinho antes da pandemia. A pandemia foi 2020. 20, né? Foi em... Março de 2020, é. Foi em agosto de 19. Foi em agosto. E tu tem músicas tuas também? Tu gosta desse lado de compositor? Tu sabe que eu tenho muita dificuldade com composição, né? Porque tudo que eu tento compor, parece que eu já ouvi, assim. E aí eu tenho uma certa dificuldade com isso. Mas eu já participei. Mas não seria uma exigência? Pode ser. Contigo mesmo? Eu já participei de gravações de dias. A gente tinha uma banda em Alegrete lá que se chamava Sucumal, o nome da banda. Sucumal. Não posso dar muito detalhes sobre a origem do nome. E a gente gravou um disco, assim. Nesse disco eu participei de algumas composições, né? A gente também ganhou um melhor arranjo e música mais popular num FAC em Alegrete, que é o Festival Alegretense da Canção, né? Olha só. Que é um festival que tem aproximadamente uns 40 anos. Ele tem super tradicional. Ele tem uma brecha, assim, de uns anos que ele não aconteceu, né? Uhum. Mas ele voltou de uns anos pra cá, lá por 97, por aí, ele voltou e até hoje ele continua vivo, né? O Bagre participou. Bagre Fagundes. Os Fagundes ganharam, acho que um festival FAC, se eu não me engano. A música, se eu não me engano, o nome da música era Presídio Prezado. Presídio Prezado. Mas aí. Então tu tava falando desse teu lado compositor que tu acaba não se aprofundando muito. Eu sempre tive uma dificuldade com isso, assim, cara. Sabe? Às vezes o que eu já fiz muito junto com outros, com algum compositor, foi tentar harmonizar alguma música de alguém que já vinha com uma ideia pronta, assim, sabe? Mas eu nunca me dediquei muito a isso, assim, sabe? E a composição, como qualquer outra coisa, ela tem um exercício, né? Sim. Tu tem que... Os formatos e tudo, né? Exercitar, né? Exercício no sentido de exercitar mesmo, né? De fazer, refazer e buscar esses caminhos. Eu gosto muito de reproduzir músicas. Pois é, eu ia falar, porque na verdade assim, tu tem um encantamento de ouvir tocar, né? De ouvir cantar, né? Porque tu tem uma simplicidade, assim, tu envolve as pessoas, né? Tu cria um ambiente, né? De encantamento, assim, que as pessoas curtem. E isso é muito o samba também, né? Tem muito a ver com a música que tu toca, né? E então talvez tu seja, né? Talvez um músico de bar por excelência, né? E no melhor sentido disso, né? E eu tento depois que eu me identifiquei com samba assim mesmo, não é que eu virei a cara para os outros estilos, eu ainda gosto e respeito todos os estilos musicais que eu já toquei, que eu já ouvi, os que eu gostei de ouvir sempre, mas o samba me tomou assim, eu me arrependo de não ter focado antes, sabe, né? Mas tô aí, cara, tô estudando e tirando se aperfeiçoando, me aperfeiçoando o tempo todo, tirando música, tocando agora essa história
história do instrumental também, né? Que eu trabalho com o Vinícius Ferrão, como companheiro de música, assim. E aí eu de um ano pra cá, mais ou menos, uns 2 anos, eu comecei a incluir músicas instrumentais no meu repertório, né? Basicamente chorinho? Basicamente choro. Basicamente choro. Choro, samba, né? Tem alguns choros que tem uma influência do samba, assim, bastante, né? E aí, porque eu acho que primeiro porque eu gosto muito e também pra valorizar os músicos com quem eu trabalho também, né? Porque para um bandolinista é importante, né? Que é um instrumento que tem um foco maior no solo, né? No solo, né? Sim. Como se fosse um canto, assim, né? E aí, de um tempo pra cá, eu tenho tentado valorizar um pouco mais isso também. Que pra mim é um desafio, né? A história do instrumental, né? É uma outra perspectiva, assim, porque eu sempre toquei pra me acompanhar cantando, né? E aí, nesse caso... Outra coisa é tu tocar sem ouvir tua voz. Sem cantar, sem cantar. Sem essa linha de... Porque aí ganha uma dimensão, né? Uma relevância muito maior, né? O lado instrumental, né? E a gente tá tentando aumentar esse repertório cada vez mais aí. O Vini meio... Eu digo, quero aumentar, vou colocar mais choros. E ele, não, tá bom, tudo bem, a gente tá bem. Vamos devagar e tal, né? Grande amigo, Vini. E, bom, mas paralelamente à música, tu fez bastante coisa, né? Na vida, né? Do dia que tu trabalhou até em hospital, tu tava conversando, agora ele tava subindo o elevador ali. Não trabalhei em hospital. Não, foi uma brincadeira. Não trabalhei. Mas então, o que tu trabalhou? Cara, eu fiz eu comecei uma faculdade de zootecnia, né? E uma de economia. Eu comecei 2 faculdades, cara. Juntar 2 dá uma, né? Mesmo sem ter concluído nenhuma das 2, né? dá quase uma, né? E aí mas aí a música foi ganhando espaço mesmo e eu fui... Zootecnia, isso foi em Uruguaiana? Em Uruguaiana. Em Uruguaiana. E começou a economia em Alegrete. Economia em Alegrete. Nesse período da minha recaída lá no Alegrete. Tu também fez um estágio no Banco do Brasil. Cara, tu sabe que o Banco do Brasil também foi um lugar que me deu muito espaço pra música, né? Por incrível que pareça. Mas qual é a relação? Porque eu trabalhava com um cara lá que era muito legal, que era meu chefe no SESEC lá, o Zé Roberto. E ele gostava de me ouvir tocar. E aí uma certa vez ele me disse assim, o que tu acha que tu consegue fazer uma banda pra tocar um baile de uma festa na ABB? Ah, que legal. E eu digo, claro, dependendo, vocês vão me pagar. E eles, claro, a gente paga, a gente coloca um equipamento, nós deram uma condição digna, assim. Aí eu fiz, foi logo no início que eu... Isso lá em Alegrete? Lá em Alegrete. Uhum. E aí eu durante o período que eu trabalhei com eles, teve vezes até que eu fui liberado do trabalho. O encontro dos chefes de SESEC do estado do Rio Grande do Sul, lá em Alegrete, eu fui liberado do trabalho para ir tocar no jantar. E os meus colegas ficaram... Já ficava evidente naquela época que tu era melhor músico do que bancário. Muito. Pelo jeito da coisa. Né? Terrível. Tô terrível nessas Porque antigamente fazer carreira no Banco do Brasil era um sonho das famílias, né? Porque estava resolvida. Acho que hoje não o Banco do Brasil era um status na sociedade alegretense. Lá era um empregão, né? É verdade. E que mais? Bom, hoje tu trabalha com Uber, né? Hoje eu faço um Uber de vez em quando para complementar minha renda e... Né? Mas eu tenho essa função do Uber, eu acho ótimo, sim, porque ela me dá esse direito, a autonomia de escolha de horário, flexibilidade, né? E quando a música vem rolando, que tá tudo certo, assim, prioridade total pra música, né? Sempre Sim, quando as coisas estão fluindo e tal. Prioridade é música. Mas, por exemplo, agora na pandemia, né? Foi uma época... Pra mim foi uma salvação. O Uber, né? Pois é, porque foi uma época muito difícil, né? Foi quando eu comecei, na verdade, né? Com shows ao vivo e tal. Foi quando tu começou a fazer o Uber. Foi quando eu comecei. Pela dificuldade que a gente passou, né? Todo mundo passou, geral, de lugares fechados, a gente não tinha... E aquele negócio da live, assim, eu me dei muito mal com isso. É mesmo, não é a tua história. Uma coisa muito fria, né? Tu dentro de um quarto sozinho, tocando um violão a gente fez umas gravações, assim, que ficaram legais, mas aquelas lives ao vivo, eu tinha muita dificuldade com isso. Teve gente que virou live man. Live man. E escuta, tu tocou, tu pegasse, assim, uma fase de bares bem emblemáticos, né? Da Cidade Baixa ali, né? Tu chegou a tocar no Amsterdã, por exemplo? Toquei no Amsterdã bastante. Amsterdã ali no Zé do Patrocínio, né? Sim, sou amigo do... Anos 2000. Sou amigo do Felipe. Felipe, que é o do Tapas também. Que é o do Tapas, exato.
Como é o nome do tio dele? Tem o pai dele, que é o tio Hélio. O tio Hélio, É o pai do Felipe. É o pai. É o pai do Exato. Eu tô fazendo Tio infame Hélio, ali tio na Hélio. família. Tá bem, tio Hélio tá nativo aí. Tá bem ele. Eu toquei bastante no Amsterdã. Amsterdã era um bar, assim, que invadia a madrugada ali na Zero Patrocínio, né? E que marcou a época, né? Faz falta, né? Um bar Faz como muito esse, falta. né? Que a gente possa ficar até mais tarde na noite, né? Que isso não seja permitido, né? E eu também fiz parte daquele período inicial do 512 ali, né? Espaço Cultural 512. Tu tocasse mas não no tempo da Daliana, já com Já os guris. com os guris, já com o Guilherme, com Corte e com o Punk. O Chico. Punk, né? Lembra do Chico? Que tá lá no surfista, né? Ferrugem, ou Rosa, por lá. Na Vida Boa, não, Ferrugem. Na Ferrugem. Até onde eu sei, tá na Ferrugem e tal. E o Bar do Marinho também, né? O clássico. Meu amigo Marinho, claro. O Bar do Marinho é uma escola, o Bar do Marinho, né, cara? Uma escola de vida. Música à noite tem que passar pelo Bar do Marinho, né? Que seja fazer um estágio, né? Tem que ter o diploma, né? O Bar do Marinho. E hoje, basicamente, assim, tu tá ali no I Love CB, no Tango, do Robert. Eu tenho tocado também em alguns lugares. Andei tocando no Quarto Distrito, né? O Quarto Distrito sempre parecia que era uma coisa mais de rock and roll, né? Mas tem também espaço pro samba. Tem alguns lugares que tem samba lá e valoriza a música brasileira, assim. E é isso, né? E no sábado eu toco numa festa particular numa das ilhas. Ah, é? Ilha do a gente Guaíba? faz isso, né? Bastante, né? Sim, eu vejo que os músicos tocam em festas, assim. A gente faz que bastante. É um campo de trabalho também, né? Faço bastante, tem um equipamento próprio, transporte, tudo, e a gente faz direto isso. É uma mais, assim, normalmente esses eventos, assim, dão até um pouco mais de dignidade pro trabalho dos músicos, assim. É impressionante, né? Às vezes tu encontra uma condição de trabalho melhor num evento assim do que num boteco ali. Às vezes tu nota o despreparo da pessoa, né? Porque ela não tá acostumada a lidar com isso, né? Sim. Mas um respeito, sabe? Pela figura do músico. Se o cara te escolheu pra tocar na festa dele, né? Numa festa particular, assim, ele deve ter avaliado alguma coisa e identificado que tu tem alguma relação com e também ele deve ter pensado que o músico é um personagem importante daquele momento, né? Exatamente, então, é o que eu sinto, né? Já parte de uma outra perspectiva, né? Sem dúvida. Que às vezes eu gosto de trabalhar em eventos particulares, assim. Mas além de uma carreira como músico da noite, tu tem uma carreira de boêmio também, né? Do outro lado do balcão, né? Porque tu gosta da noite, da boemia. Eu gosto. Eu sou botequeiro, né, cara? Eu aprendi a tocar cavaquinho, porque era mais fácil de carregar pro boteco, tá? Entendeu? E a boemia traz coisas o cavaco construtivas na vida da pessoa. Cara, a gente faz amigos na boemia, né, cara? Eu gosto da noite. Agora eu tô um pouco já meio fora de forma, assim, pra isso. Assim, o cara vai se acomodando um pouquinho, né? Vai tirando o time. Não dá pra ir em todas, né? Tem que vai na manha, né? Tem que ter uma sabedoria, né? Mas eu gosto muito mesmo dessa tocada de brinquedo, assim como rola no Bar do Marinho, na mesa, como rola no Tango, que aqui tem um time forte aqui que eu conheço de lá já também. Não me olha. Não é só tu, Fogo. Tem outras pessoas. Tem outros cidadãos aqui, né? E aí eu gosto disso, né? Que essa coisa, aí a coisa do músico, dos músicos se encontrarem, começarem a tocar. Isso. E a coisa... O amigo que fez um trabalho, voltou, e aí tu já puxa o instrumento, o cara quer mostrar uma música pro outro, alguém já pede, e às vezes vira uma festa, um negócio natural, assim, né? Eu gosto disso. E geralmente quando acontece isso, quem sai ganhando é o dono do bar, né? Porque cria né? Geralmente são os bares mais sobre isso, sabe que né? Tinha músicos que ficavam bravos comigo, né? Porque eu fazia isso. Como se isso desvalorizasse, assim, alguma coisa. Não deveria estar se fazendo de graça e tal. Eu nunca pensei muito nisso, assim, sabe? Como... Mas um certo amadorismo, eu acho que é imprescindível em algumas
É o que em eu alguns sinto. ofícios, né? É. O cara fica muito profissional demais, assim, né? Eu acho que como jogador de futebol tem que gostar de jogar futebol e de repente jogar uma pelada, né? Também. Tem isso, né? Eu já sobre essa questão da valorização do músico, assim, eu já não... Eu acho que cada um discute, cada um sabe do seu valor, cada um faz a sua negociação, né? Esse tempo teve uma discussão de uma gurizada querendo fazer um coletivo para discutir, não sei o que, cachê, e eu digo, cara, eu já tinha passado por isso antes, eu falei para eles sobre isso, né? Eu digo, a gente pode discutir condição de trabalho, a gente pode discutir várias coisas. Agora, discutir valores, colocar... Uma tabela de cachês. A gente sabe que a realidade dos lugares é diferente, a realidade dos músicos também é diferente. É uma classe muito desunida? É muito. É porque existe muita competição entre as pessoas? Cara, eu acho que não, acho que é de falta de organização mesmo, assim, sabe? E eu acho que até nem noto que tenha tanta essa rivalidade de um querer passar o outro, né, no sentido de tomar o espaço ou alguma coisa desse tipo, mas eu acho que é um pouco de desorganização mesmo. De se mobilizar. De se mobilizar, de não ter alguém que faça uma comunicação e durante... Até teve um tempo atrás aí, tinha ia ter uma mudança e foi proposta e que se criou a ASSOM, né? A Associação dos Músicos de Porto Alegre foi criada numa ASSOM. Que foi criada numa condição para a gente conseguir sentar numa mesa de discussão sobre horários, sobre tudo que tinha... Porque carga de trabalho, né? Carga horária de trabalho. Se eu não me engano, foi na época do Fortunati isso. Que eles queriam limitar horários e tudo, e a Fernanda Melchiona propôs... Que era vereadora na época. Era vereadora na época, pelo PSOL, exato. Aí ela convocou a gente fez uma manifestação, andamos pela Cidade de Baixo, conseguimos aglutinar e criar essa... Porque tinha que ter... Essa entidade. Tu tinha que ter uma representação. Respaldo numa coisa formalizada. Exato, para conseguir sentar. E a gente conseguiu. O Ricardo Bordan foi o representante, sentou com eles lá, porque eles iam... Porque a gente era parte interessada e não tinha ninguém nos representando. Claro. E a gente conseguiu. E a ASSOM continuou, assim, eu não tenho participado tanto dos encontros, nem tenho ido, mas a ASSOM existe. Ela existe, né? Mas, como tu falou, a gente não tem não é muito fácil de aglutinar, assim, né? Os músicos, né? Em torno de um objetivo, assim, Eu imagino que o músico, como artista, naturalmente tem uma dificuldade, assim, né? De burocratizar as coisas, né? De se organizar, né? Porque isso é um tipo de movimento político até, na verdade. Um movimento político, né? E aí também já entra o outro detalhe. Aí já tem as discussões internas, já tem né? As divergências ideológicas. Mas é uma dificuldade que se tem. Eu acho que se a gente fosse uma categoria que tivesse um pouco mais de organização, assim, e tivesse acho que a gente conseguiria ter alguma... Porque na verdade, uma categoria que vive condições precárias de trabalho, né? A própria noite, assim, já... Tanto é que o órgão que... Quem trabalha na noite geralmente tem uma coisa mais precária, né? A Ordem dos Músicos do Brasil, que seria, por exemplo, o órgão que nos... Que nos protegeria, ela foi praticamente extinta, né? Eu paguei durante muito tempo a anuidade da Ordem dos Músicos e eu nunca recebi nenhum tipo nunca recebi nenhum tipo de apoio pra nada, assim, entendeu? De respaldo, né? Que tu tivesse um apoio de um departamento jurídico ou alguma coisa que te desse algum suporte para qualquer, né, cursos de atualização. E, no entanto, é preciso cantar, né? Continuar cantando, né? É isso aí. Se tu quer dar uma palhinha pra gente terminar essa nossa conversa... Eu posso tocar uma música pra nós aqui. Toca alguma coisa que tu... Que eu gosto bastante. Que tu goste bastante e que tu, né, esteja acostumado a encantar o público da noite de Porto Alegre. Eu sou muito fã de um sambista que se chama Elton Medeiros. Elton Medeiros, parceiro do Paulinho da Viola. Ele é falecido já há poucos anos atrás aí. E tem uma música dele que eu gosto muito, que é Pressentimentos.
partir do peito. Quem irá entender os meus segredos? Quem irá pousar em meu destino e depois morrer de teu amor? Ai, mas quem virá? Me pergunto a toda hora, e a resposta é o silêncio que atravessa a madrugada. Vem, meu novo amor, vou deixar a casa aberta. Já escuto os teus passos, procurando meu abrigo. Vem que o sol raiou e os jardins estão florindo. Tudo traz pressentimento. Esse é o tempo ansiado de se ter felicidade. Oh, que maravilha. Elton Medeiros. Elton Medeiros e Paulinho da Viola, né? Essa acho que é do Elton Medeiros. Só do Elton Medeiros. Do Elton Medeiros. Legal. Mas eles têm várias parcerias. Várias parcerias, da antiga. Né? Tem uma que a gente fez um trabalho durante um trabalho desse de gravação em casa, que cada um grava. Sim, a sua parte em casa. Cada um grava a sua parte e manda depois, né? Quem comandou foi quem dirigiu foi o Vinícius Ferrão. A Tayan tocou pandeiro, o Rafa 16 cantou, o Vini tocou cavaquinho e eu toquei violão. E teve um outro menino que eu não lembro como é que é o nome. Que tocou sax. E, bom, que é Recomeçar o nome da música. Recomeçar. Que a gente que fez. É do Elton Medeiros também. Que é do Elton Medeiros e do Paulinho. Só mostrar só um pedacinho dela. Vamos ouvir. Recomeçar o que restou de uma paixão, voltar de novo a mesma dor, sem razão, guardar no peito a mágoa sem reclamar, acreditar no sol da nova manhã, dizer adeus e renunciar, vestir a capa de cobrir solidão para poder chorar. Olha só que coisa mais bonita. A gente fez essa música com a história do recomeçar mesmo, né? Com a ideia do tema... Do pós-pandemia? Do pós-pandemia. Tem a volta da pandemia. A volta da boemia. E essa música é uma parceria do Paulinho e do Elton Medeiros. Tem algum contato de show? A pessoa encontra pelas redes sociais? Pelas redes sociais, é Márcio Barbosa 612 o meu Instagram, e o meu número de telefone é 51981424835 também para contato. Então, baita músico da noite, e como eu falei no início, né, muito gente e muito da noite, nos dois sentidos, né, da boemia e do profissional que trabalha na música, né? Então, muito obrigado, Barbosinha, e vamos continuar se encontrando, né? Daqui a pouco a gente já se encontra lá no Tango, lá no I Love CB. Muito obrigado, cara. Eu fiquei muito feliz mesmo com o teu convite. Obrigado a vocês também, pessoal, que nem esperava que ia encontrar vocês, inclusive. Foi surpresa. amigos. Um abração, e o podcast do Rua da Margem volta na próxima oportunidade. Até mais. Adjuntos, a gente pode mais.